Oba, rapá. Bora? Mais uma? Dessa vez, questão 48, bora, sem muita enrolação. Você vai ver o seguinte. Essa prova da FUVEST, ela tem bastante uma ideia de soma de arcos. Você vai ver que tá bem predominante essa parte. Bem predominante essa parte de soma de arco. Vamos lá. Sem enrolação. Let's go. No triângulo retângulo ABC, ilustrado na figura, a hipotenusa AC mede 12 centímetros. Então já vamos demarcar aqui, ó, quem que é o AC. E mede 12. O cateto BC mede 6. Então aqui é o cateto BC. Mede 6. E isto é um... E o M é um ponto médio de BC. Então se o M é o ponto médio de BC... Deixa eu fazer de outra cor aqui, né? Então aqui seria 3. Aqui seria 3. 3, 3. Porque aqui ao total será 6. Tá? Lembrando 6 centímetros, tudo bem, não estou colocando, né? Mas vamos lá. Beleza? Bora lá. Tá. Aí ele vai querer descobrir a tangente do ângulo MAC. Qual que é a tangente desse ângulo MAC? Quem que é esse ângulo MAC, Lucas? Este amiguinho aqui, ó. Esse é o ângulo MAC, que eu vou chamar ele aqui, ó. Deixa eu até tirar esse daqui do lado. Chama ele de alfa. Repara. O que a gente pode fazer aqui? A gente vai fazer o seguinte. Eu vou, primeiro de tudo, só revisar contigo como é que você faz para fazer a soma de arco de tangente. Então, por exemplo, tangente de alfa mais beta é tangente de alfa mais tangente de beta, tudo isso sobre 1 menos tangente de alfa vezes tangente de beta. Perfeito? Agora repara só o que eu quero. Não, deixa eu revisar só mais uma coisinha aqui, mas é uma besteirinha de nada, não precisaria não, mas eu acho que é válido, pode ser válido, vai. Que é a questão da relação trigonométrica, pô. Por exemplo, eu tenho aqui esse ângulo alfa e eu tenho um triângulo retângulo. Esse aqui é o lado A, chama esse aqui de lado B, chama esse aqui de lado C. Quem que é o seno? Opa! Quem que nesse caso aqui seria o seno de alfa? É o cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Então, cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, cateto oposto, quem que é? É o B. A hipotenusa é o A, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, perfeito. Então, seno então vai ser igual a B sobre A. Beleza? E o cosseno, Lucas? Cara, vamos lá. Cosseno de alfa, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente a alfa sobre a hipotenusa. Então, C sobre A. E a tangente? Cara, a tangente ela é um pouquinho diferente. Porque ela pode ser reescrita como seno do... Por exemplo, tangente de alfa é o seno do ângulo alfa sobre o cosseno desse ângulo alfa. Tá? E a gente poderia chegar lá, pá, faz aqui, ó, B sobre A sobre C sobre A, corta o A com A, vai ficar B sobre C. Perfeito, tá certo? Tá certo. Só que tangente é o quê? Tangente, ela é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, alfa, cateto oposto a alfa, B, alfa, cateto oposto a cateto adjacente a alfa, C. Então, cateto oposto sobre cateto adjacente. Opa. Perfeito? Combinados? Ô, louco, velho. Quando eu queria fazer uma figura dessa que eu não conseguia não, viu? Quando eu precisava fazer uma figurinha dessa aqui na aula, não fazia não, viu? Tá bom, acho que eu preciso. Vamos lá.
Sem enrolação. Já enrolei pra caramba, né? Já dei uma revisada. Revisamos pra caramba já. Vamos lá. Esse ângulo chamei de alfa. Perfeito. Vou chamar o ângulo aqui de beta. Por quê? Repara só o que eu quero. Esse aqui vai ser o beta. Sabe o que significa? Que eu tenho esse ângulo aqui grandão valendo alfa mais beta. Calcula para mim a tangente de alfa mais beta. É o que mesmo? Cateto oposto. Então aqui, ó. Alfa mais beta cateto oposto, que é 6, sobre o cateto adjacente, que é este lado aqui, que a gente ainda vai calcular. Chamar de x. Então tangente de alfa mais beta é 6 sobre x. Perfeito? E aqui a gente pode pensar no seguinte. Repara, já está chegando aqui, você já está visualizando que vai ter que mexer com essa parte realmente de soma de arco. Já estou te fazendo enxergar isso. Repara, na soma de arco a gente vai precisar do tangente de beta. O tangente de alfa é o que a gente quer descobrir, não é? Não é o que a questão está te pedindo? Então, esse que a gente vai descobrir. Mas o tangente de beta a gente tem que ter ele ali. Então, a gente consegue calcular o tangente de beta? Consegue. Repara, por quê? Porque o beta ele é um ângulo desse triângulo retângulo aqui. Então a gente consegue sim calcular esse ângulo, perfeito? Por quê? A gente consegue sim calcular essa tangente, porque calcular essa tangente é só pegar, por exemplo, o beta, cateto oposto a beta, 3, cateto adjacente a beta, x. Então tangente de beta, 3 sobre x. Então o que a gente está aqui precisando? Calcular o x, né, velho? Porra, tá difícil. Viver essa vida aqui sem calcular x tá foda. Então bora lá calcular o x. Aqui 12, aqui 6, aqui o x. Então 12 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais x ao quadrado. 12 ao quadrado é igual a 144. Já vou passar o 6 ao quadrado para lá, subtraindo. Vai ficar menos 36, 6 ao quadrado 36, passa para lá, subtraindo, menos 36. Isso aqui dá 108, então vai ficar x é igual a raiz de 108. 108, na verdade, ele é o quê? 108, na verdade, ele é 36 vezes 3. Então x vai ficar igual a sendo 6 raiz de 3. Tá bom? Ah, detalhe, tá? Só uma revisãozinha para quem não tem a manha ainda da radiação. Aí é o seguinte, se eu tenho, por exemplo, raiz de 36 vezes raiz de 3, eu posso dividir em duas raízes, em produto de duas raízes com o mesmo índice, tá bom? Então, raiz de 36, 6 vezes raiz de 3. É isso. Perfeito? Bom, agora que a gente já tem o valor de x, só substituir, né? Exatamente, só substituir. Bom, vamos lá, né? Tangente de beta, então é 3 sobre x, então é 3 sobre 6 raiz de 3. Corto 3 com 6 dá 2, então vai ficar aqui igual a 1 raiz de 3. O que a gente pode fazer? Quando a gente tiver o denominador, a gente tiver um radical, a gente vai ter que fazer a racionalização de denominador. Tá bom? Denominador. Deixa eu só abreviar aqui. Que misericórdia, não vai ficar esse nomezão grandão não. Quando a gente tiver, por exemplo, aqui, ó, 1 sobre raiz de A. Pra gente, a gente não pode deixar, não é convencionado, não é muito interessante a gente deixar o raiz no denominador. Então a gente tem que tirar. Como é que a gente faz para tirar? A gente, nesse primeiro caso, em que só tem uma raiz lá, não tem nenhuma soma, porque você vai ver que depois vai ter somas, vai ter uma raiz somando no denominador e aí vai ter um processinho um pouco mais chato, um pouquinho diferente. Mas um processo mais básico aqui de racionalização, a gente vai pegar, quando é esse caso, que no denominador tem só a raiz, você multiplica em cima e embaixo pela raiz. Perfeito? Porque aí vai ficar igual, ó, raiz de A sobre, aí vai ficar raiz de A vezes raiz de A. Eu posso juntar isso tudo, lembra? Produto de raízes com o mesmo índice, eu posso juntar numa raiz grandona. Vai ficar raiz de A vezes A. Só que A vezes A ao quadrado.
E aí, esse quadrado corta com índice. Então, fica só A. Beleza? Então, eu teria que essa resposta aqui. Racionalizei. Tirei a raiz do denominador. Ah, Lucas, ficou no numerador a raiz. Não tem problema. É essa a intenção, tá bom? Então, vamos lá. Agora, dá uma pausa aí e tenta fazer sozinho essa racionalização aqui, tá? Pausou aí? Tentou? Agora bora lá, né? Bom, vamos lá. Multiplica em cima, multiplica embaixo por raiz de 3. Vai ficar, então, raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes 3. 3 ao quadrado, corta 3 com 3, fica só o 3. Então, a gente tem isso aqui, ó. Tangente de beta. Tangente de beta é igual a raiz de 3 sobre 3. Beleza? Perfeito? E aí a tangente de alfa mais beta, que é o que a gente estava mexendo inicialmente, vamos lá, bora mexer agora com essa brincadeira. Tangente, de alfa mais beta, ela é igual a 6 sobre x, que o x é 6 raiz de 3. Ah, inclusive, só lembrando uma coisa que eu esqueci. Esqueci do 2 aqui, ó. Já tava esquecendo, então fica aqui 6, né? Então aqui ficaria 2 vezes 3, que daria 6. Beleza. Tá bom. Então vai ficar igual a 1 sobre raiz de 3. A gente acabou já fazendo a racionalização desse aí lá, né? Vai ficar raiz de 3 aqui, raiz de 3 aqui. Fica igual então a raiz de 3 sobre 3, que é igual a tangente de alfa mais beta. Porém, pela soma de arcos, a gente sabe que tangente de alfa mais beta é esse trambolho todo aqui, né? Esse trenzão aqui, misericórdia. Deixa eu copiar ele aqui para não ter que reescrever de novo. Então vamos lá. Então, tangente de alfa mais beta é igual a raiz de 3 sobre 3, só que é igual também a esse trambolho aqui, ó. Tá bom? Esse trambolho. Então vamos lá, vamos desenvolver essa bomba. Isso é uma bomba, velho. Misericórdia. Então isso tudo aqui vai ser igual a raiz de 3 sobre 3, igual tangente de alfa, o que eu quero descobrir, mais tangente de beta, o que a gente já calculou, né? Tangente de beta, raiz de 3 sobre 6. Tudo isso dividido por 1 menos tangente de alfa vezes tangente de beta, raiz de 3 sobre 6. É, perfeito. Perfeito não tá, né, velho? Mas tá bom. Enfim, fazendo essa soma aqui de fração, a gente vai achar o quê? Vai achar 6. A gente faz essa soma aí, você acha 6 tangente de alfa mais raiz de 3 sobre 6. Perfeito? Fez essa soma, você acha isso daqui. Fez esta soma aqui, você acha 6 menos tangente de alfa vezes raiz de 3 sobre 6. Então a gente vai ter o seguinte, raiz de 3 sobre 3 é igual a 6 tangente de alfa mais raiz de 3 sobre 6, dividido por 6 menos tangente de alfa vezes raiz de 3 sobre 6. Jesus amado. Corta. E corta quando você tiver uma divisão de frações, você pode simplificar os denominadores. Ou, simplesmente, você pode cortar os denominadores, tá bom? Deixa eu ver se vai ter espaço aqui para continuar. Vai ter. Então vamos ficar o seguinte. Raiz de 3 sobre 3 é igual a 6 tangente de alfa mais raiz de 3 sobre 6 menos tangente de alfa vezes raiz de 3. Eu vou morrer. Jesus amado, velho, que tem de conta. Bora lá. Faz aqui o produto, né? Vai ficar então. Vamos lá. Acho que eu vou até cortar. Isso que a gente já fez, né, velho? Deixa eu cortar, deixa eu apagar aqui, vai apagar um pouquinho aqui e tal, pra ganhar espaço. Preciso ganhar espaço, gente, misericórdia. Isso aqui já tá ficando uma coisa de maluco. Então vamos lá.
Vai ficar, então, raiz de 3, que multiplica toda essa trolha ali, né? E aí já vou fazendo o seguinte, já vou fazendo a distributiva, né? Raiz de 3 vezes 6. Então vai ficar igual a 6 raiz de 3 menos raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes tangente de alfa. Então vai ficar menos 3 tangente de alfa. Lembrando, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3, tá bom? E pega agora, já vai fazer a distributiva. 3 vezes 6 vezes 6 tangente de alfa, 18 tangente de alfa, 3 vezes raiz de 3 dá mais 3 raiz de 3. Então vamos lá, né? Vamos lá. Tá acabando. Vai ficar então 3 raiz de 3. Passei isso daqui pra lá, subtraindo. Tá bom? Então vai ficar 3 raiz de 3. 3 raiz de 3. Passei isso aqui pra lá. Tá subtraindo, vai somando. Então 18 mais 3 raiz de 3 dá 21. Ó, 18 tangente de alfa mais 3 tangente de alfa dá 21 tangente de alfa. Beleza. Agora eu tenho 3 raiz de 3 é igual a 21 tangente de alfa. Corta 3 aqui com 21, que dá 7. E a gente vai ficar o seguinte. Tangente de alfa, então, é igual a raiz de 3 sobre 7. Que dá o gabarito letra B. É isso. Cara, eu demoro um pouco mais porque eu tô fazendo aqui explicando, mas é bem tranquilo, tá? Depois você pega a manha e tudo mais da manipulação, você faz de boa. Mas é isso.